Humildemente me achego a ti, com um quebrantado coração, de olhos fechados permaneço. Não ousarei abri-los pra te ver. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade é minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue os céus mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente. Sentir tua glória é o meu desejo, tua vontade minha obsessão. Sei bem os planos que tu tens pra mim. Tudo que eu quero é ser pai de multidões. Rasgue o céu mais uma vez, faz arder outra vez. Eu quero viver com intensidade o sobrenatural naturalmente.
A graça e a paz de Jesus, queridos alunos, estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma aula que eu acredito que será incrível. Para você que não me conhece, eu me chamo Larissa Oliver e hoje nós vamos para um assunto essencial, cara, para você que quer fluir no profético, para você que quer entender mais do seu chamado, para você que quer entender na verdade qual é o seu ministério. Hoje vai ser um assunto que nós vamos abordar que vai ser incrível. Eu particularmente estava super ansiosa para essa aula. É uma aula que, embora eu tenha abordado, né, quem aí está de olho no nosso conteúdo desde o início, né, antes mesmo do início da Zion, digamos assim, efetivamente, mas do início, quando eu falo da Masterclass, que nós tivemos 3 dias de maratona ministerial, que foram incríveis, dias incríveis, comigo, com o Sanderson Moraes, com o Bruno Puvidori, né, com o Leandro Silva e com o Lucão Mendanha, né. Nós tivemos a oportunidade de nos aprofundar em algumas temáticas e eu particularmente dei um geralzão falando um pouco sobre Escola de Profetas, falando sobre os 5 ministérios que vai ser hoje então nosso tema abordado. Você que é aluno teve a oportunidade de estar fazendo um fichamento, né? Nós passamos aí para vocês uma atividade de fixação, porque aqui na Zion é assim, antes mesmo da gente começar a efetivamente falar sobre o assunto, a gente já coloca a galera para poder pesquisar, para poder saber mais sobre o tema. E você, caro aluno, lembrando, né, trazendo um lembrete aqui super importante de que você vai ter que apresentar esse trabalho depois. Nós vamos alinhar um horário, nós vamos alinhar um dia em que todos possam estar disponíveis para isso. E nós vamos estar efetivamente fazendo uma apresentação via oral, tá? Não sei se vai ser na plataforma do Zoom, isso vai ainda a combinar, tá bom? Mas eu tenho plena ciência de que vai ser assim incrível. Eu tenho plena ciência de que os trabalhos, né, que vão chegar aí essa semana às nossas mãos, vão ser aí algo exímio, né? Acredito que vocês tiraram tempo do dia de vocês para poder estar se dedicando e fazendo o melhor, beleza? Então nós vamos hoje falar sobre os 5 ministérios. Eu vou convidar você a pegar a sua Bíblia, porque nada aqui nós falamos fora da palavra. Nós precisamos aqui da palavra para nos nortear, para nos amparar, tá? É uma coisa que eu aprendi desde aí do início da minha conversão. Quando eu tive a oportunidade de participar de um mini seminário na igreja, eu aprendi uma coisa. Tudo que for falado, pregado, até mesmo doutrina, ela precisa estar sustentada, não no versículo isolado, correto? Porque aquilo que está baseado em apenas um versículo isolado pode ser uma interpretação subjetiva, dando aí precedente para a invenção de várias coisas, né? Então, a coisa precisa ser sustentada num capítulo, precisa ter doutrina, precisa ter exegese, precisa ter hermenêutica. E dentro do tema que nós vamos abordar aqui, isso tem sido sustentado há algum tempo, né? Através de um capítulo inteiro praticamente. E também isso tem sido não só sustentado, bem como efetivamente implantado dentro da igreja e tem dado frutos incríveis. E eu vou convidar você neste momento a abrir a sua palavra em Efésios 4. Hoje eu tô com cara aí de intelectual, parecendo a Velma do Scooby-Doo. Mas vamos lá. Efésios 4, né? A gente utiliza muito Efésios 4:11 para falar sobre os 5 ministérios. Mas como o capítulo ele é um todo e ele se completa, nós vamos ler ele completo, correto? Efésios 4, que fala sobre a unidade da fé. E diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é, senão que também antes tinham descido as partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas.
E ele mesmo, frisando essa parte aí, grifa na sua Bíblia, se você é do tipo de pessoa que estuda grifando, ou faz uma anotação aí no seu celular, não sei qual é o seu método de estudo, mas grife essa parte, tá? Que diz o seguinte, no 11, é ele mesmo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou em outras traduções fala até de mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Por que eu li tudo, né? Geralmente quando a gente fala sobre os 5 ministérios, a gente fala sobre Efésios 4:11. Mas para que efetivamente nós temos uma interpretação mais completa, mais complexa, é imprescindível que nós leiamos todo o capítulo. E aqui vai falar o seguinte, sobre o funcionamento do corpo. O que são os 5 ministérios, né? Aqui em Efésios 4:11 fala o seguinte, que Jesus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, ou em algumas traduções se fala mestres. Aqui fala sobre 5 estacas. E são nomes que não são estranhos a nós, tá? Ainda que nós não saibamos, você não saiba efetivamente o que significa os 5 ministérios, com certeza você já ouviu falar de mestre, de apóstolo, de evangelista, de pastor, né, obviamente, e de profeta. Ocorre que isso fica muito confuso na nossa cabeça, porque a igreja, por um tempo, por não entender essas 5 estacas que são primordiais e essenciais para o funcionamento do corpo de Cristo, esses ofícios, né, na verdade esses ministérios, me perdoa, não vou nem utilizar a palavra ofício para não gerar uma confusão, mas esses ministérios, eles não foram alinhados da maneira adequada para que o corpo de Cristo fluísse, como diz no 15 e no 16, em unidade, para crescimento, aperfeiçoamento. Isso foi colocado de uma maneira diferida do que a palavra manda que faça. Então, vamos começar lá no 11. Apóstolo, né? O que é o apóstolo? De uns tempos para cá, vamos colocar mais ou menos aí de 2010, né? Um pouquinho menos talvez, né? Eu falo da minha experiência, né? Em começar a ouvir essa terminologia, né? Apostólica, apóstolo. Isso é algo relativamente novo, né? Que veio aí, derivado aí da visão celular, né? Tem gente aqui que de repente está na igreja há muitos anos e conseguiu acompanhar todas essas transições que ocorreram na igreja, né? A priori a gente se deparou ali com uma igreja mais voltada para o nível de adoração, ali nos anos 90, né, diante do trono, né, que foi um ministério assim, apoteótico que conseguiu transcender, inclusive, as barreiras do gospel. E eu me recordo ainda, enquanto criança, que o Diante do Trono foi um negócio tão apoteótico, né, que eles chegaram a vender na casa dos milhões. Isso na época, né, do CD impresso era algo muito profundo, que a mídia secular ela não pôde se calar. Isso foi parado, se não me engano, na capa da Veja, uma revista muito famosa, né? E então isso nos anos 90 era uma coisa impossível, porque o gospel era um segmento completamente apartado do secular, né? Você não via hoje artistas do meio secular interpretando músicas gospel como a gente vê à torta e direito aí hoje em dia, né? E o Diante do Trono ele foi muito importante para poder fazer separar, né? Conseguir transcender essas esferas, né? Começou, na verdade, lá atrás, com a Aline Barros, essa galera toda, e veio até o Diante do Trono. Então, nos anos 90, foi esse movimento profético, da adoração profunda, dos espontâneos, começou aí com Diante do Trono. Nos anos 2000, ali na casa dos 2000, veio Antônio Cirilo, veio David Kinlan, como eu já
Eu sempre menciono, né, nas demais aulas anteriores, quando a gente fala do profético, dos movimentos proféticos, da história, né, do louvor na igreja, né, são pessoas super importantes, ministros importantes que eu não tenho como deixar de mencionar a cada aula. Então foram pessoas que transcenderam barreiras do espontâneo, trazendo espontâneo para a igreja, né? Trazendo uma atmosfera profética sobre a igreja, né? E a partir desses ministros surgiu na época um movimento que o pessoal chamava de movimento celular, né? Onde as igrejas eram em célula, né? Ali as pessoas ganhavam as ovelhas quando a igreja ficava numa demanda muito grande, né? Muito cheia de ovelhas. Aquela igreja dividia-se para poder criar uma nova célula, para poder conseguir mais ovelhas, e assim ia multiplicando, né? Isso foi uma visão na época dos anos 2000 que foi muito popular. E depois dessa visão, né, no meio dessa visão também veio a questão de uma teologia voltada mais para a questão de prosperidade, né, que isso foi muito comum também aí nos meados dos anos 2000. Mas, de certa forma, essa teologia aí implantava um pouco uma visão de religiosidade, né, de barganha, coisa que a gente já estudou aqui na Zion e que a gente sabe que não é legal, né? Que na verdade a gente deve partir de todo o princípio de relacionamento com Deus e não de barganha. Posteriormente a este movimento veio o chamado movimento apostólico, onde, né, a gente conhecia dentro da igreja, dentro dos estamentos de cargos eclesiásticos, né, o máximo que alguém até então poderia chegar, um homem, sendo um homem, era pastor. E o máximo onde uma mulher poderia chegar em cargo eclesiástico seria missionária em algumas denominações e pastora em outras denominações que são mais atuais, porque antigamente o cargo máximo que uma mulher poderia exercer era de missionária. Hoje já nós vemos umas vertentes onde algumas igrejas abarcam essa patente, essa terminologia de pastora sobre as mulheres. Mas veio uma nova linha, uma nova gama, né, de pessoas, uma nova vertente da igreja, aonde acima do cargo de pastor ainda havia o apóstolo. E isso na época foi muito polemizado, isso na época muita gente não entendeu, né? Todavia, se a gente for ver aqui em Efésios 4:11, fala dessas 5 estacas, e dentro dessas 5 estacas, o apóstolo está. E o que é o apóstolo? O apóstolo significa o enviado. Você pode ver que geralmente pessoas que possuem essa patente apostólica são pessoas que estabelecem. São pessoas que, na verdade, elas erigem obras, até dão segmentos àquela obra, e quando aquela obra é fixada, ele parte para um outro lugar para erigir uma nova obra. São pessoas que têm aí uma autoridade de edificação. Eles conseguem edificar. Eu não falo assim edificação, né, somente espiritual, mas edificação de edifício, de montagem, né? Então são pessoas que vão a alguns lugares, desbravam lugares, estabelecem aqueles lugares, estabelecem obras, edificam obras, e efetivamente quando essas obras estão em funcionamento, eles partem para uma nova missão. São pessoas enviadas, né? Eu vejo muito isso com pessoas, às vezes, itinerantes, né? Que vão lá, por exemplo, vão na África, estabelecem uma obra ali, edificam aquela obra. Quando aquela obra está com consistência, ele parte para outro lugar para poder desbravar um novo lugar. Eu chamo de pessoas que são desbravadoras, pessoas que têm esse nível de vamos dizer que é um nível profético, né? De desbravar os lugares, estabelecer, né, o altar do Senhor sobre aquele lugar e efetivamente erigir ali uma obra. E dentro dessa visão apostólica, dessa visão dos apóstolos, você pode ver que a maioria dessas igrejas, eu não sei se você teve já a oportunidade, né, de estar visitando, ter contato, ou até mesmo estudar sobre a temática, né, essas igrejas que se movem dentro dessa visão, elas se movem justamente debaixo dessas 5 estacas aí de Efésios 4:11, né? Que fala sobre a formação do corpo, né? Como que na verdade deveria funcionar, e em alguns lugares não funciona. E isso faz da igreja uma igreja
não funcionando em isomorfia. Eu gosto de utilizar essa terminologia. O que é isomorfia? É quando as engrenagens elas estão funcionando direitinho. Você vê que uma engrenagem para cima e outra vai atrás e faz a coisa funcionar. Faz ali a máquina funcionar, né? Agora, quando não está se funcionando em isomorfia, quer dizer que não tá conseguindo fazer com que flua harmonicamente as coisas, né? E aqui, se há um parâmetro bíblico para que as coisas funcionem e fluam harmonicamente, profeticamente, nós devemos estabelecer isso e nós devemos levar isso em conta. Algumas igrejas não abriram a visão para isso, sequer, na verdade, tem plena ciência ou conhecimento. Eu acredito que esse seja um tema que está sendo abordado e de repente você ainda não teve a plena ciência dessa temática, nem tinha escutado falar dessa visão. Mas eu te digo que é uma visão primordial e essencial para que você flua no seu ministério. Então nós falamos aí sobre os apóstolos, que são pessoas que desbravam, são pessoas que edificam, estabelecem. Geralmente são homens e mulheres de Deus que têm um nível profético tão grande sobre a vida deles, que Deus assim faz com que eles desbravem cidades, né? Faz com que eles desbravem nações, né? São homens de Deus que tem esse nível profético sobre os ombros. E em Efésios 4:11 diz o seguinte: ele mesmo deu uns para apóstolos, nós já abordamos sobre o apóstolo, e outros para profetas. O que são os profetas? Nós confundimos às vezes, porque às vezes alguém é utilizado lá dentro dos 9 dons, no dom de revelação, né? A pessoa carrega um desses dons que o Senhor deixou e outorgou para poder edificar a igreja, e às vezes a gente confunde isso com o profeta, né? O profeta não é só a pessoa que carrega, né, este dom, é a pessoa também que vem para poder denunciar e é a pessoa que vem também para dar nortes espirituais a uma igreja, a uma geografia, né? Eu falo por mim mesma, Jesus me outorgou aí, né, dentro dos 5 ministérios, eu sou uma profeta. Eu sou uma profeta. Deus me levou a algumas geografias para quê? Para denunciar pecado, para poder dar palavras de nortes espirituais, palavras de alinhamento, né? Já tive muitas experiências pisando em alguns lugares que eu fui lá como profeta, Jesus me colocou, me inseriu naquela geografia, eu fiquei ali por um determinado tempo, depois ele me retirou para ir ajudar em outro lugar. E assim nós nos movemos, né? Então algumas pessoas acham que esse ministério, eu já ia falar ofício de novo, desculpa. Esse ministério de profético, esse ministério de profeta, ele cessou lá no Antigo Testamento. E eu te digo que não. Porque aqui em Efésios 4, no 11, né, no Novo Testamento, ainda fala sobre os profetas. O profeta não acabou lá em Ezequiel, não acabou lá em Jeremias. Existem profetas ainda nos dias de hoje. E eu falo para você com muita convicção, com muito conhecimento de causa, tá? É um chamado perseguido. Porque se você for ver lá, Jeremias foi lançado no poço. Jeremias foi preso, né? As pessoas não queriam escutar o que ele tinha a dizer, porque ele estava falando verdades, ele estava dando nortes espirituais, ele estava denunciando situações, mas as pessoas não queriam escutar. Mas era o ofício dele, era o ministério dele. Era o que ele foi chamado por Deus para fazer. As pessoas não queriam escutar, mas ele estava sendo boca de Deus ali e ele estava dando norte espiritual para que as pessoas tivessem ciência do que viria caso elas não obedecessem. Ezequiel também era um profeta, né? Elias foi um profeta, né? Foram pessoas que carregavam uma unção tamanha. Você vê que o profeta Elias foi incumbido ali de bater de frente com o governo, com o sistema governamental, né? Um profeta sozinho, que enfrentou todos os profetas de Baal, enfrentou ainda o governo, o sistema ali de Jezabel, e Jesus deu vitória a ele. Mas a unção de Elias também é um outro tema que nós vamos ver lá na frente, porque se falar sobre Elias particularmente, existem algumas particularidades relacionadas à história de Elias e à unção profética que ele carregava, que ela aparece no Novo Testamento também. Nós vamos falar sobre isso. Eu amo falar sobre unção, cara. Eu fico super extasiada, super feliz de falar sobre isso. Mas o que é o profeta? O profeta é o cara que vai falar sobre nortes espirituais, vai denunciar pecado e vai dar palavras de sabedoria
as pessoas ou a uma geografia específica que Deus estabelecer que ele fique. E sabe o que é legal? Nos 5 ministérios é uma coisa, são as 5 estacas, né? Onde a igreja deve estar erigida para que ela funcione perfeitamente. O bacana é que em algumas músicas a gente encontra as evidências desses ministérios. Você quer ver uma música que fala assim, né? Como se fosse um profeta cantando? É uma música que eu cantava muito, que se chama Até Tocar o Céu, da Êxtila, né? Que fala ali, né? É uma geração que não tolera Jezabel, uma geração que ora como Daniel, uma geração que não se curva, né? Ali é uma canção de denúncia, né? De bater de frente com o sistema, de bater de frente com o pecado. E a pessoa que é patenteada, né? Que é marcada para fazer isso são os profetas, né? E é engraçado que geralmente os profetas são pessoas que no natural deles eles não teriam coragem, né, de bater de frente com uma situação, eles não teriam capacidade. Mas aí vem a virtude de Jesus sobre eles e faz com que eles façam aquilo que no natural eles jamais fariam. É para que as pessoas vejam e saibam que realmente é fruto do sobrenatural e não do natural de uma pessoa. Então isso aí, nós falamos sobre os profetas, sobre os homens e mulheres de Deus, sobre o ministério que denuncia, que dá nortes espirituais, palavras de sabedoria. Você vê lá que Elias, Eliseu, né, foram profetas do Senhor e foram procurados por pessoas em momentos em que essas pessoas estavam em situações adversas. Eles tiveram uma palavra de norte espiritual para dar, né? Então, quando a palavra de Deus fala ali, confessai suas culpas aos santos, né, para que sareis, né, confessarmos ali uns aos outros, nós devemos procurar pessoas que vão ter nortes espirituais para nos dar, e não pessoas que não vão saber o que falar, ou que vão falar coisas, né, do que elas acham, do que elas pensam. O profeta não, ele vai te dar um direcionamento, um norte espiritual. Vamos lá. Outros para evangelistas. O que são os evangelistas? Já viu aqueles caras que amam as almas? Eles não aguentam ficar dentro da igreja. Ele é um cara que a pregação dele, ele ganha 10, 20, 30 almas para Jesus. Eu conheço pessoas assim, que através do testemunho delas, né, que foram pessoas que tiveram um encontro fortíssimo com Jesus, que foram impactados pela glória de Deus, né, pessoas que estavam cativas nas drogas, né, que realmente estavam à deriva da sociedade, mas que em Deus formaram um testemunho tão profundo que Jesus separou aquelas pessoas para ser evangelista, porque você pode ver que a pessoa geralmente que teve esse histórico, de repente, né, de droga, de bebida, seja lá onde foi, que ela teve um tipo de histórico, né? Quando ela conta esse tipo de testemunho, nível igreja, né, ou nível aí evangelismo, você vê que muitas pessoas que sofrem, né, nessa área, que estão ali sendo ouvintes, elas são tocadas. Elas são arrebatadas por aquelas palavras, né? E assim, ao final de tudo, se fizer um apelo, geralmente essas pessoas aceitam Jesus. Então, assim, o evangelista, ele é um cara que o coração dele queima por almas. As 4 paredes ali da igreja, para ele não dá, já não cabe. Ele tem uma fome muito maior. Na cabeça dele, isso eu ouvi, tá? Eu ouvi da boca de um pastor, para mim ele é um evangelista. Porque ele falou o seguinte, quando ele terminou o seminário, hoje ele está na África, ele falou o seguinte para mim: Larissa, quando eu terminei o seminário, Deus falou ao meu coração sobre a seara. E eu não poderia estar dentro do aquário, sendo que há um oceano todo para eu desbravar, um oceano todo para eu nadar. Então a fome por almas desse homem foi tão grande que hoje ele está lá na África, cuidando de crianças, estabelecendo obras lá. Então são pessoas que geralmente o coração deles pulsa para as nações, pulsa para as almas. Eles simplesmente não aguentam ver o próximo na rua, né, numa situação ali, e não falar do amor de Deus. Esse é o evangelista. E sabe qual o grande problema hoje? As escadinhas da religião, da religiosidade, têm feito com que essas estacas fiquem paradas somente dentro da igreja, quando não são para estar. Por exemplo, o evangelista, né? Quantas são as igrejas que a gente vê o formato dela, onde o evangelista fica ali
né, atrás do púlpito, sentadinho na cadeira. Né? São muitas as igrejas que a gente vê nesse formato, né? E eu não estou aqui para poder falar mal, para poder, né, pontuar nada. Nós só estamos trazendo à baila esse assunto porque é inevitável. Porque um evangelista, ele não aguenta ficar dentro de quatro paredes. Entenda isso. O evangelista, ele foi feito para quê? Pastor, me libera aí, vou fazer um evangelismo lá fora, né? Dar sua bênção, apoia o meu trabalho que nós vamos fazer um evangelismo. Quantos foram os trabalhos que eu tive a oportunidade de ver, alguns de participar, né? Recentemente participei do projeto aí Divida o Pão com Seu Irmão, de missionários, né? Missionários, alguns evangelistas, pastores, né? Que estavam na rua, fazendo um trabalho magnífico ali em Zumbi dos Palmares, resgatando almas, porque o coração daqueles homens já não estava aguentando ficar ali dentro das quatro paredes, vendo tudo o que estava acontecendo ao redor, né, nas ruas, as pessoas em petição de miséria, e eles tiveram misericórdia daquelas almas, o coração deles pulsou por almas. Então são que pessoas que fluem num ministério evangelístico. Então isso é o verdadeiro evangelista. Né? O evangelista, ele não foi feito para ficar ali paradinho, né? Dentro de quatro paredes. Né? Não. Ele foi feito para desbravar, para ir ao encontro das almas, para ir nesses trabalhos, para estar à frente. Quantos foram os trabalhos que eu vi também na noite, né? Pessoas que têm, assim, um chamado específico e maravilhoso, gente. Você vê que o reino de Deus, a pluralidade do reino de Deus é algo incrível. Pessoas que foram chamadas, por exemplo, para poder estar indo às ruas, né, de madrugada, né, a gente tem aqui um ponto que, infelizmente, né, muitos jovens ali se drogam, bebem, que é a Rua da Lama, né, lá em Vitória, nas proximidades da UFES, né, e quantos trabalhos já foram feitos ali, né, na época ali o trabalho do pessoal do Jump, que foi até a rua, e não me lembro se foi o próprio Jump, né, eu acredito que tenha sido, onde eles fizeram um evangelismo urbano tão bacana que eles levaram aquela banda de reggae chamada Christafari. E ali muita gente se rendeu, muita gente foi lá ouvir, né, entender do evangelho. Então, gente, o ministério evangelístico é isso aí, é uma seara grandiosa. As pessoas amam as almas, o coração delas, dos evangelistas, pulsam pelas almas. Eles não aguentam ficar dentro das quatro paredes. Prosseguindo. Outros para pastores. E pontuando aqui, antes da gente finalizar sobre o evangelista. Você vê que os 5 ministérios, ele é tão real, ele é tão incrível, é um parâmetro do céu, que você vê que algumas músicas também evidenciam aí o ministério evangelístico, né? Algumas músicas aí que falam, né? Deus, sara essa nação, né? É uma canção evangelística. É uma canção evangelística falando sobre missão, falando sobre evangelismo, né? Tem uma canção da Fernanda Brum, tava com ela aqui na cabeça agora, deixa eu ver se eu me recordo. Como se não há quem pregue, né? Como que vão ouvir se não há quem pregue? Como irão se ninguém se dispõe a ir? Então fala o quê? Do evangelismo. Fala o quê? De buscar almas. Dentro de uma canção, uma das evidências dos 5 ministérios. Né? Essa música é o quê? Uma música evangelística. Indo agora para pastores. Pastores. Quem é a figura do pastor? Né? Que é a figura aí mais popular, nós conhecemos, né? Quem é o pastor? É a pessoa que tem o coração, né, voltado para o quê? Para o cuidado das almas. O evangelista, ele ganha. O pastor, ele consolida. E às vezes o evangelista vai ser aquele cara que ele vai conseguir ganhar, através do testemunho, através das palavras. É o cara que Deus usa poderosamente para poder atrair as almas ao evangelho. Mas quem vai dar seguimento ao trabalho de efetivamente ali regenerar a ovelha? Que não é uma coisa fácil. Porque ganhar, ok, ganhou. E agora? Como é que você vai gerar uma metanoia nessa ovelha? Como é que você vai tirar os carrapichos dessa ovelha? Como é que você vai colocar essa ovelha dentro do aprisco junto da visão eclesiástica? Quem vai fazer esse trabalho?
O pastor. Vai pastorear, vai apacentar, vai ouvir, vai dar ali palavras de sabedoria àquela ovelha, ensinar, discipular, consolidar, ensinar que é pecado, que aquele antigo estilo de vida já não cabe mais para hoje, como ele deseja andar, que se ele deseja realmente fazer parte do aprisco do bom pastor, ele vai precisar de modificar algumas coisas e gerar essa metanoia na ovelha. Você vê que é um link. Um vai lá e desbrava, erige a obra. Quando a obra estiver andando, ele vai desbravar outras obras. Outro vai lá nessa obra, ok, a obra está erigida, a obra está em funcionamento, nós vamos dar nortes espirituais. Nós vamos denunciar se tiver alguma coisa errada. Nós vamos dar palavras de sabedoria caso alguém necessite, que é o profeta. Agora aquela obra está precisando de mais almas. O evangelista entra em ação para poder buscar. Mas quem consolida, quem discipula, quem gera metanoia, quem arranca os carrapichos, quem é? É o pastor. E essa é figura importantíssima para o trabalho interno. Enquanto uns trabalham de maneira externa, digamos assim, outros trabalham de maneira interna. E você vê que é um link. Que no final de tudo, tudo coopera o quê? Para o funcionamento pleno do corpo de Cristo. E aí a gente vê a evidência também de canções que evidenciam aí uma das figuras dos 5 ministérios, que é o pastor, né? Você vê aí Bom Pastor, do André Aquino, tinha uma música que eu escutava muito da Laís Leles, né? Que fala, ele é o meu bom pastor, que fala tudo ali. Né, do pai, do abraço do pastor, do bom pastor, né, daquele que cuida, daquela figura que cuida, daquela figura que apacenta. Uma das evidências aí dos 5 ministérios em canções também, falando um pouco sobre a figura do pastor, que é quem o que? Discipula, consolida, ajuda a limpar, arrancar os carrapichos, né, que está ali sempre apto a ouvir e a ajudar e a nortear a ovelha a estar ali caminhando junto do aprisco de Jesus. Por fim aí, doutores ou mestres. Você já viu uns caras que são fora da curva? Uns caras que sabem Bíblia demais? São os caras fora da curva. Eu chamo de fora da curva, porque quando a pessoa tem um conhecimento além do normal, eu chamo de pessoas fora da curva. Igual eu conheço alguns, e fica aí de dica para vocês, doutor Adalto Lourenço, né? Ele dá palestras aí sobre criacionismo científico, né? A gente foi doutrinado aí desde criança sobre evolução, sobre Darwin. Esse cara é um astrofísico, se eu não me engano ele também é pastor, e obviamente um mestre da palavra e um mestre da ciência, né? Porque o cara é um astrofísico. E ele dá palestras utilizando, meu amigo, a Bíblia e a física quântica e o tanto mais de ciência que ele domina para explicar Gênesis 1 e 2. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo um livro incrível dele, né? Falando sobre Gênesis 1 e 2, a criação do mundo. E é fantástico como esse homem, por exemplo, ele fala algumas coisas sobre o Big Bang, você fica de cabelo em pé. É um mestre que conseguiu o quê? Encontrar na palavra, né? E ele explicou de maneira científica tudo aquilo que ocorre na palavra. Não estou dizendo que mestre é só aquela pessoa que tem um domínio aí de um conhecimento científico e junto do amparo da palavra. Não, eu estou dando um exemplo aí do Dr. Adalto Lourenço, que é um cara que consegue fazer os dois. Como eu conheço outros, tem a doutora Rosana Alves, que é uma PhD, doutora em epigenética, que é uma área da genética que explica o quê? Que explica que o meio e o estilo de vida, a alimentação, tudo isso marca o seu DNA. Por exemplo, se sua mãe tem um estilo de vida de comer muito doce, aquele negócio todo, gerou diabetes e tal, as 4 próximas gerações vão estar com o DNA metilado e marcado por este hábito, né? E a Bíblia fala o quê? De 4 gerações. Você vê que tudo linka.
Se você for estudar ciência e Bíblia, você fica doido. Então, ela explica que a palavra de Deus, ela tem o poder de acetilar o seu DNA, ou seja, arrancar essas marcas, inclusive geracionais, do seu DNA. Você pode ver que tem muitos hábitos na família, né? Às vezes uma pessoa, ela, né, a avó, tataravó, tinha um hábito assim, assim, assado, aí a avó também teve, aí a mãe teve, aí a neta também teve. Você vê que é um negócio, uma cadeia. A epigenética explica isso. E existe uma marca no DNA nisso. Mas a palavra de Deus, segundo aí as ministrações da doutora Rosana Alves e de outros doutores, tá? Outro N doutores e mestres da palavra que sustentam essa base científica e bíblica de que a palavra de Deus, nós sabemos, nós cremos nela, como cristãos, nós sabemos que a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe e de movimentar coisas sobrenaturais sobre as nossas vidas. Então, assim, tá aí outro exemplo de uma mestre, né? Eu chamo de mestre, uma pessoa que tem um conhecimento exímio da palavra de Deus e que para o funcionamento do corpo de Cristo, ela conseguiu acoplar isso dentro do seu conhecimento científico. Você imagina, é a mesma coisa que você pegar um cara que estuda genética, que estuda ciência, né, aprofundado, e juntar com a palavra de Deus, né? O cara conseguir explicar cientificamente, por exemplo, o que as pessoas chamam de Big Bang, nós sabemos que foi a criação do mundo, e o cara conseguir explicar à luz da Bíblia, cientificamente ali o que aconteceu. São pessoas fora da curva, com conhecimento fora do normal. E são pessoas que vão estar dentro do corpo de Cristo para poder trazer edificação e conhecimento. Por exemplo, um novo convertido, o pastor deu segmento ali com ele do conhecimento básico, né? Até, se a gente conhece aí, a gente sabe, quando a gente passa pela questão do batismo, né? Para a gente poder afirmar e reiterar nossa fé perante todos, nós passamos por um discipulado para a gente entender quem é Jesus, porquê do batismo e tal, aquelas coisas principiológicas. Mas se a gente quer uma demanda, um conhecimento mais aprofundado, nós vamos precisar da mentoria de um mestre. E para a glória de Jesus, eu glorifico o nome de Deus, que eu tive a oportunidade de ser mentoreada por muitos mestres, muitos homens com conhecimento profundo, né? Você vê que existem alguns mestres que eles têm um conhecimento específico, por exemplo, de escatologia. São pessoas que conseguem interpretar ali Apocalipse, que eu acho algo super complexo, né? Tem coisa que eu entendo, tem coisa que eu não entendo, e a pessoa, ela esmiuça ali com muita maestria, com muita facilidade. Mas por quê? Porque ele é um mestre. Ele foi selado com esse ministério para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para o funcionamento isomorfia do corpo de Cristo. Então você vê que no final tudo converge para o bom funcionamento do corpo de Cristo, né? O apóstolo estabelece, o profeta denuncia, o profeta dá nortes, o profeta dá palavras de sabedoria, o evangelista colhe as almas, né? Ganha as almas, o pastor dá o segmento do trabalho, discipulando e consolidando, e o mestre aprofundando. Você vê que o reino de Deus, ele é incrível. E muita gente nunca ouviu falar dessa visão, muita gente, alguns já escutaram, né, a falar sobre, mas não implantam essa visão. E você vê que essa visão é uma visão perfeita para o funcionamento do reino. Porque tudo converge no final, né? Todo mundo se ajuda e essas 5 estacas fazem com que a igreja ande de maneira isomórfica. E a gente vê hoje igrejas perecendo, igrejas disfuncionais, porque não estão funcionando aí com 5 ministérios, né? Se cada um fizer a sua parte, tudo vai convergir no final para o conhecimento aí e para o crescimento do corpo de Cristo. Mas o sistema religioso, né? Às vezes aí coisas, paradigmas criados por homens, faz com que as pessoas acumulem funções e você vê que no final não converge para o crescimento do corpo de Cristo. As pessoas ficam cansadas, as pessoas entram no ativismo. Lembra da aula que a gente teve, a aula passada? As pessoas entram no ativismo desenfreado, as pessoas não conseguem ver um resultado efetivo e se cansam, alguns largam os ofícios, né?
Eu chamo de ofício porque ministério não vai sugar ninguém, não vai matar ninguém. Porque o ministério é aquilo que você foi chamado para ser na vida. Seu chamado. E quando a gente trabalha debaixo dessa visão aqui, não há ativismo. Há o quê? Há uma comunhão em prol do funcionamento pleno do reino. Pronto, aí não pesa ninguém. Se todo mundo faz um pouquinho, é aquela frase, a união faz a força. E se tem uma frase que eu usaria para poder falar sobre os 5 ministérios, é isso. A união faz a força. E tudo que cada um fizer, cada um dos 5 ministérios, cada um dessas 5 figuras ministeriais fizerem, vão convergir para o pleno funcionamento do corpo de Cristo. E aí fica a minha pergunta para você hoje. Quem é você dentro dos 5 ministérios? Eu já me achei. Eu já me achei dentro deste ministério. Não é um achismo. É aqui. Deus como posso dizer? Deus nos trouxe a clareza. Deus nos revelou aquilo para o que nós somos chamados. Mas e você? Você sabe quem é você dentro dessa figura? Eu não estou falando de ofício, eu não estou falando de atividade, não estou falando de ativismo. Ah, que eu sou obreiro, que eu sou diácono. Não estou menosprezando aquilo que de repente é patente que você carrega, correto? Mas isso não é ministério, não faz parte dos 5 ministérios. Quem é você dentro dos 5 ministérios? Qual figura você faz parte aqui para o pleno funcionamento do corpo de Cristo? Se você ainda não sabe disso, tá aí uma grande chave que precisa ser virada na sua vida para que você comece a viver os altos níveis espirituais de Deus e para que você flua 100% no seu chamado. Tá? Para que você viva um evangelho mais efetivo, para que você viva um chamado de resultados. Tá certo? Para que você seja também muito importante e funcional no corpo de Cristo. Porque carregar ofício e carregar 1 milhão de cargos não é sinal de funcionalidade, tá? Muitas vezes é sinal de disfuncionalidade, tanto dentro do corpo como dentro da sua casa. Tá joia? Fica aí hoje a reflexão da noite. Quem é você dentro dos 5 ministérios? Se você não virou essa chave ainda, se você não ainda se encontrou nisso, eu solicito a você que busque em Deus essa resposta. Amém? Eu vou aguardar os trabalhos de vocês. Eu acredito que vai estar incrível. E nós vamos marcar uma data para que vocês possam efetivamente estar falando sobre os 5 ministérios, sobre o entendimento de vocês. Vai ser incrível. Ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe poderosamente. Até a próxima.